Boa noite, eu sou o aluno Anderson Freitas de Magalhães, curso Especialização em Redes e Computação Distribuída, disciplina Introdução a Tecnologias para EAD, professor Custódio Gastão da Silva Júnior. Educação à distância. 1.1 Conceitos. Existem vários conceitos de educação à distância, e todos apresentam alguns pontos em comum. Entretanto, cada autor ressalta ou enfatiza em alguma característica em especial na sua conceitualização. Desta forma, destacam-se Kagan, em 1996, que caracterizou a separação física entre professor e aluno que distingue do ensino presencial. B. Influência da organização educacional, planejamento, sistematização, plano, organização dirigidas, entre outros. Que a diferença da educação individual, utilização de meios tecnológicos de comunicação para unir o professor ao aluno e transmitir os conteúdos educativos. D. Previsão de uma comunicação de mão dupla, onde o estudante se beneficia de um diálogo e da possibilidade de iniciativas de dupla via e possibilidade de encontros ocasionais com propósitos didáticos e socialização. Mower e Kesley, de 2007, Educação à distância é o aprendizado planejado que ocorre normalmente em um lugar diferente do local de ensino, exigindo técnicas especiais de criação de curso e de instrução, comunicação por meio de várias tecnologias e disposições organizacionais e administrativas especiais. O conceito de EAD no Brasil é definido oficialmente no Decreto 5.622, de 19 de dezembro de 2005, revogado pelo Decreto 9.057, de 25 de maio de 2017. Artigo 1º do Decreto 9.057 diz: para fins desse decreto, considera-se educação à distância a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios e tecnologias da informação e comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com acompanhamento e avaliações compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e tempos diversos. Histórico. Segue alguns marcos históricos que consolidam a educação à distância. 1728, marco inicial da educação à distância. É anunciado um curso pela Gazeta de Boston na edição de 20 de março, onde o professor Caleb Phillips, de Scotland, oferecia material para ensino e tutoria por correspondência, após iniciativas particulares tomadas por um longo período e vários professores. No século XIX, a educação à distância começa a existir institucionalmente. Em 1829, na Suécia, é inaugurado o Instituto Liber Hermonds, que possibilitou a mais de 150 mil pessoas realizarem cursos através da educação à distância. Em 1892, no Departamento de Extensão da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos da América, é criada a Divisão de Ensino por Correspondência para a preparação de docentes. Em 1947, inicia-se a transmissão das aulas que quase todas as matérias literárias da Faculdade de Letras e Ciências Humanas de Paris, na França, por meio de rádio por Sorbonne. Em 1948, na Noruega, é criada a primeira legislação para escolas por correspondência. Em 1956, a Chicago TV College dos Estados Unidos
inicia a transmissão de programas educativos pela televisão, cuja influência pode notar-se rapidamente em outras universidades do país que não tardaram em criar unidades de ensino à distância, baseadas fundamentalmente na televisão. Em 1969, no Reino Unido, é criada a Fundação da Universidade Aberta. Em 1990, é implantada a Rede Europeia de Educação à Distância, baseada na Declaração de Budapeste e no relatório da Comissão sobre Educação Aberta e à Distância na Comunidade Europeia. 1.3 Educação à Distância no Brasil. Seguem alguns marcos históricos que consolidaram a educação à distância no Brasil. Em 1904, o Jornal do Brasil registra a primeira edição da seção de classificados, anúncio que oferece profissionalização por correspondência para datilógrafo. Em 1923, um grupo liderado por Henrique Morise e Edgar Roquette Pinto criou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que oferecia cursos de português, de francês, de silvicultura, literatura francesa, esperando radiotelegrafia e telefonia. Tinha início assim a educação à distância pelo rádio brasileiro. Em 1941 surge o Instituto Universal Brasileiro, segundo Instituto Brasileiro a oferecer também cursos profissionalizantes sistematicamente. Fundado por um ex-sócio do Instituto Monitor, já formou mais de 4 milhões de pessoas e hoje possui cerca de 200 mil alunos. Junta-se ao Instituto Monitor e ao Instituto Universal Brasileiro outras organizações similares, que foram responsáveis pelo atendimento de milhões de alunos em cursos abertos de inicialização profissionalizante à distância. Algumas dessas instituições atuam até hoje. Ainda no ano de 1941, surge a primeira Universidade do Ar, que durou até 1944. Em 1947, surge a nova Universidade do Ar, patrocinada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, Serviço Social de Comércio, SESC, e emissoras associadas. O objetivo desta era oferecer cursos comerciais radiofônicos. Os alunos estudavam nas apostilas e corrigiam os exercícios com o auxílio dos monitores. A experiência durou até 1961, entretanto, a experiência do SENAC com educação à distância continua até hoje. Em 1979, a Universidade de Brasília, pioneira no curso de educação à distância no ensino superior do Brasil, cria cursos vinculados por jornais e revistas, que em 1989 é transformado no Centro de Educação Aberta, continuada à distância SEAD e lançado o Brasil EAD. Em 1992 é criada a Universidade Aberta de Brasília, acontecimento bastante importante na educação à distância do nosso país. Em 2005 é criada a Universidade Aberta do Brasil, uma parceria entre o MEC e estados e municípios, integrando cursos, pesquisas e programas de educação superior à distância. 1.3 Gerações de educação à distância. Ao longo do tempo, o modo de fazer educação à distância foi diretamente influenciado por uso de diversas mídias e tecnologias. Essas distintas fases acabaram sendo denominadas gerações de educação à distância. Geração 1, primeira geração, caracteriza especialmente no uso de materiais impressos, com a comunicação acontecendo durante o processo de ensino-aprendizagem via correio. Nesse, nós temos o exemplo do Instituto Universal Brasileiro, que ele enviava via correio
o material impresso, uma prova, e o aluno devolvia a prova já preenchida ao instituto e assim conseguia seu certificado. A segunda geração caracteriza-se com a utilização de múltiplas tecnologias. Os meios mais comuns eram a utilização de fitas de áudio, televisão, fitas de vídeo, fax e papel impresso. Temos um exemplo do famoso Telecurso 2000 da Globo, que passava de manhã, e as videoaulas também do Telecurso 2000, que você poderia solicitar via e-mail, via correios também. Passando para a terceira geração, ou geração das universidades, caracteriza-se no propósito oferecer ensino de qualidade com custo reduzido para alunos não universitários, utilizando-se de guia de estudo impresso, orientação por correspondência, transmissão por rádio e TV, autotapes gravados, conferências por telefones e sessões de chat e videoconferência. A quarta geração caracteriza-se no uso do computador e das tecnologias computacionais e de banda larga, direcionado às pessoas de aprendizagem sozinha, geralmente estudando em casa, ocorrendo a integração em tempo real do aluno com instrutores à distância. A tutoria, nesse caso, ocorre por atendimento síncrono. Informação é transmitida e recebida num instante de tempo bem definido e conhecido pelo transmissor e receptor, ou seja, esses têm que estar sincronizados. Agora vamos falar um pouco das mídias na educação à distância. As mídias utilizadas no decorrer do tempo da educação à distância são classificadas em dois tipos: analógicas, ou radiofunção, digitais ou multimídia. Primeiro, material impresso. Este material é utilizado desde a primeira geração de EAD e, por incrível que pareça, ainda é muito utilizado. Esse tipo de material de EAD é bastante vantajoso, porque não tem horário específico, pode ser manuseado melhor pelos alunos e traz uma adaptação melhor à leitura. Atualmente, a comunicação escrita está mais gráfica, tanto com áudio, vídeos, animações e outros tipos de materiais de EAD, que podem complementar os assuntos e deixar a leitura mais dinâmica. 1.3.2 A TV. A TV permite o material de EAD por meio de transmissão de programas educativos, seja em rede aberta ou via satélite, gravados ou ao vivo. Ainda permite que os alunos e professores, além de assistir, produzam e transmitam informações relevantes e educativas no material de EAD. 1.3.3 O rádio. Atualmente, o rádio é tão utilizado, pois com a evolução da mídia digital, o material de EAD acaba sendo transmitido pelas novas tecnologias. Mas ainda assim, muitas informações transmitidas pela rádio são utilizadas como materiais de EAD. 1.3.4 Teleconferência. Geralmente é feita para esclarecer dúvidas do material de EAD e levantar questões para um número elevado de alunos, podendo ainda ser contemplada com materiais escritos. 1.3.5 Videoconferência. Reduz custos, evita deslocamentos, comunicação instantânea, porque todos podem ver e ouvir. E, para fechar, 1.3.6 O AVA, o Ambiente Virtual de Aprendizagem, um dos principais sistemas que o aluno conta para aprender. O AVA é um sistema que traz tarefas e informações necessárias para que os alunos possam tirar suas dúvidas, se organizar melhor. Além disso, é por onde é passado o material de EAD e ainda outras ferramentas para auxiliar a aprendizagem. Muito obrigado e boa noite. Esse foi o meu trabalho. Segue algumas referências que colaborou para a conclusão do trabalho. Obrigado e boa noite.